Bem-vindo, Vinícius. Olá, Luiz Carlos, tudo bem? Oi, tudo bom, Evelyn? Evelyn, né? Eveline, isso. Eveline. Tudo Isso. bem, Evelyn? Tudo ótimo, graças a Deus. Prazer Obrigada, estar aqui com vocês. obrigada por estar participando aqui das lives do Priori Agro. Como eu falei para você, eu estava falando um pouco antes de você entrar, o nosso objetivo é levar informação para o consumidor e promover uma agricultura e uma pecuária mais sustentável, que tem tudo a ver aí com a Corim Agricultura. Então, conta um pouquinho sobre você, Luiz Carlos, se apresenta, deixei para você se apresentar e apresenta um pouco também sobre a Corim Agricultura para a gente entender melhor, por favor. Atualmente eu sou CEO, né, da Corim Agricultura e Meio Ambiente Limitada. É uma das empresas mais novas do grupo Corim. A Corim hoje é uma holding, né, formada por 4 empresas. E a Corim Agricultura e Meio Ambiente foi efetivamente reestruturada a partir de uma reestruturação que começou a acontecer no final de 2017 e a partir no meio de 2017, em abril de 2018, ela foi reformulada e é uma empresa justamente para trabalhar principalmente nesse ambiente dos chamados bioinsumos, né, que é esse nome atual aí que surgiu. Mas toda essa concepção de uma agricultura baseada em princípios da natureza é algo que nós estamos relacionados há muito tempo. E eu sou o atual diretor executivo dessa empresa e também sou médico veterinário formado pela Unesp em Botucatu. Atualmente sou um pós-doutorando da FGV na área de gestão de operações de sustentabilidade. Fiz meu doutorado na Exalc, numa área de ecologia aplicada, e estamos aí há algum tempo aí há mais de 30 anos, na realidade, aí trabalhando nesses ambientes de produções diferenciadas e que subitamente talvez se tornem não só uma questão de diferenciação, mas se tornem também um padrão absolutamente comum, né, para que todo um sistema agrícola, não só do Brasil, mas do mundo todo, passe a adotar. E isso vem acontecendo gradativamente, e isso é uma notícia, é um fato bastante alvissareiro, né, para todos nós, consumidores, membros da sociedade, enfim, desse país e de todo mundo. Sim, vamos promover a sustentabilidade e que essa transição aconteça da forma mais rápida possível, né? Quanto mais a gente chegar no nosso objetivo e conseguir mostrar para o produtor, né, para o agronegócio de uma forma geral, a importância disso, né, e que isso não traz prejuízo para ele, como muitos pensam, né? Isso traz benefícios não só para o meio ambiente, mas para ele também. Exatamente. Luiz Carlos, conta para a gente um pouquinho, como surgiu a agricultura natural, né? Tem todo um histórico, eu achei muito bacana, conta para a gente entender um pouco mais. A agricultura natural que nós seguimos, ela é baseada, né, nos princípios, conceitos, enfim, todo aquilo que Mokichi Okada, um pensador japonês, um filósofo, um espiritualista japonês, que escreveu sobre uma série de situações ligadas à sociedade, ligadas à saúde, ao meio ambiente, à política, à economia, enfim, à sociedade como um todo. E um dos pilares de sustentação dessa filosofia de Mokichi Okada é justamente a agricultura. Ele essencialmente disse o seguinte, né, o solo tem ele foi um pensador que abordou muito essa dimensão solo, né, essa relação do ser humano com o solo, e ele abordou muito isso. E essencialmente ele diz assim que para o ser humano adquirir a saúde original oferecida pelo Criador, né, então obviamente tem uma dimensão espiritualista nisso tudo, é necessário produzir alimentos dentro de princípios da natureza, né, então seguir esses princípios. E ele disse que um solo puro, um solo limpo, um solo que funciona dentro desses princípios, ele é absolutamente essencial para produzir alimentos dotados de elevada energia vital. Então ele diz que o alimento não existe só uma dimensão material do alimento, não é? Os nutrientes que um alimento tem, as proteínas, a energia, os carboidratos, enfim, as vitaminas, minerais e tudo mais, mas ele também é dotado de uma dimensão espiritual. Essa dimensão espiritual que ele chamou de energia vital no alimento, ele diz que é absolutamente essencial para nos nutrir como seres humanos, né? Dotados também de uma dimensão espiritual. E, portanto, essa nutrição, digamos, né, completa
de uma base espiritual e de uma base material, aí é por isso que ele escreveu todo esse trabalho relacionado à agricultura natural. A Cori é uma empresa que ela é uma consequência desse desenvolvimento que aconteceu já a partir da década de 1950 aqui no Brasil, quando os primeiros imigrantes japoneses trouxeram essa dimensão, esse trabalho, né, lá do Japão. E começou esse trabalho, depois foi estruturada a chamada Fundação Mokichi Okada. Dentro da Fundação Mokichi Okada criou-se o chamado Centro de Pesquisas em Agricultura Natural, que é o CPMO, Centro de Pesquisas Mokichi Okada. E desses trabalhos de pesquisa e desenvolvimento, algumas dessas atividades se transformaram na Cori, porque passaram a ganhar uma certa escala e claro, uma fundação não tem os atributos para produzir, distribuir, comercializar alimentos, e aí foi fundada a Cori em 1994. Então nós temos aí 26 anos da Cori, efetivamente. Ela é uma consequência de todo esse trabalho de pesquisa e desenvolvimento embasados nesses princípios e conceitos da agricultura natural, conforme Mokichi Okada os estabeleceu. Muito bacana. E o centro fica onde, Luiz Carlos? O Centro de Pesquisas Mokichi Okada, ele funciona em Ipeúna, a cidade de Ipeúna, interior de São Paulo, aqui na região de Rio Claro, Piracicaba. Também é onde está a nossa fazenda, a nossa unidade de produção da Cori, né? E tem ali as unidades de produção da Cori em agropecuária, que é a empresa que produz o frango, os ovos, tem cereais na sua linha de produtos e cujos canais dela, né, de comercialização através das redes, supermercados, enfim, é uma produção de alimentos. E temos ali também a Cori em Agricultura e Meio Ambiente Limitada, que é uma empresa voltada para esse ambiente primário da agricultura e da pecuária e do meio ambiente, né, onde nós estamos inseridos. Os nossos canais, enfim, o nosso cliente-alvo aí são os produtores, são as distribuidoras, os representantes comerciais desses produtos que nós estamos dando agora um grande enfoque, né? Que são esses produtos da linha de bioinsumos aí. Bacana. Ô Luiz Carlos, você comentou aí que toda uma energia, né, no conceito da agricultura natural, tem toda uma energia envolvida, né, no alimento em si. E esses dias eu estava assistindo uma série de grandes chefes, né, restaurantes premiados no mundo todo, e eles comentam muito sobre isso, né, sobre como o cultivo da comida influencia no sabor e na percepção do consumidor que está consumindo aquele prato no final, né? Isso é muito interessante. Exato. E todos eles pregam, né, preconizam, né, o uso de agriculturas mais naturais, mais sustentáveis, também relacionados ao sabor. Muito bacana. Isso é muito interessante. Deixa eu só fazer um breve comentário sobre isso. Não, fica à vontade. Nós temos o tempo que você precisar aqui hoje. Existe, obviamente, uma dimensão nesse sentido, né? Olha, é uma abordagem, né, do produtor ou dos técnicos, enfim, de todo esse sistema trabalhando com essas abordagens que não é simplesmente só produzir, mas é efetivamente o propósito da produção, né? Esse propósito da produção vai dando sentido às coisas, e é muito interessante como que os produtores, uma vez engajados nisso, começam a perceber a dimensão, o quanto eles são importantes, né? Então, tem um reflexo muito interessante nessa percepção do produtor, do agricultor, né? Na maioria das vezes, uma pessoa que a gente acaba, ele próprio tem uma dimensão, talvez tenha uma percepção até não negativa, mas muitas vezes assim... Subvalorizando, né? Subvalorizada, exatamente, né? E ele começa a ganhar uma perspectiva diferente, entendendo que o alimento, ele tem uma dimensão muito maior do que simplesmente colocar os produtos na quantidade necessária, mas acima de tudo nessa qualidade, nesse aspecto. E uma coisa interessante, Evelyn, é que essa questão de ser do alimento dessa energia vital, a princípio pode parecer uma coisa um pouco utópica ou subjetiva. Tem muita gente que acha que é viagem, enfim, mas... Viagem, exatamente. Eu super concordo. Exatamente, mas existem já, né, trabalhos e condições da gente começar a demonstrar isso. Ou seja, um alimento, por exemplo, ou vamos dar um exemplo, né, um alface, vai para simplificar. Está lá no campo, né? Então ele está lá sendo produzido. Na medida em que ele é natural, ele está sendo produzido até com os desafios que ele enfrenta.
E esses desafios que ela enfrenta, sejam na forma de uma praga, de uma doença, também contribuem na sua estrutura de moléculas que são antioxidantes, que são substâncias ou elementos que essas plantas utilizam como parte daquilo que nós podemos mais ou menos chamar de sistema imune, né? Então, e essas substâncias, esses precursores de vitaminas, essas moléculas fenólicas têm um benefício para nós como antioxidantes, por exemplo, né? Ou precursores de vitaminas, precursores de enzimas. E, portanto, esse alimento essa energia vital não é simplesmente uma coisa só energética. Essa energia se materializa na forma de princípios nutricionais que nos beneficiam, né? Então, e ao mesmo tempo, ela também não está tendo que degradar substâncias, moléculas químicas de agrotóxicos, por exemplo. Ela não está tendo que metabolizar isso, ela não está tendo que promover processos oxidativos para quebrar essas moléculas. E, portanto, ela preserva essas propriedades ou essas substâncias ou esses elementos antioxidantes, ela preserva e são úteis para nós. Então, nós temos já trabalhos que mostram que alimentos produzidos nessas condições de uma agricultura natural, de uma agricultura orgânica, elas trazem uma maior quantidade desses elementos que são considerados como nutracêuticos, por exemplo, né? O que tem como propriedades funcionais. Dentre esses elementos, a gente pode considerar óleos essenciais, por exemplo? Exatamente, óleos essenciais. Eles estão nessas categorias de substâncias que se acumulam e que, para nós, são absolutamente essenciais. Então, extratos de plantas, óleos essenciais, óleo de sacarídeos, né, de plantas que, no alface, tem aquele docinho, aquela sensação, ou de outras plantas, por exemplo, são óleos de sacarídeos. Essas quantidades são funcionais para a gente, né? Então, tem um efeito... é algo efetivo, não é algo simplesmente só uma energia e tal, mas essa energia, como tudo, né, existe uma identidade entre o espírito e a matéria, entre a energia e a matéria. A matéria ela é o resultado dessa densidade energética e, portanto, esses alimentos têm, de fato, um potencial de serem mais úteis para os aspectos nutricionais de seres humanos. Não é só uma coisa filosófica, né? Materializa, né? Exatamente. Não é uma teoria exatamente. só. Eu falei de óleos essenciais porque às vezes fica mais fácil da gente traduzir. Tá na moda, né? Se usar óleos essenciais, você compra na farmácia de manipulação alguns óleos essenciais usados aí terapeuticamente por algumas pessoas. E aí, pessoal, esses óleos essenciais muitas vezes são produzidos por plantas, né? Algumas, e aí com essas técnicas da agricultura natural, isso é potencializado aí nas plantas. E quando você ingere elas trazem benefícios. Exatamente. Eu sou zootecnista. E esse é o lado, né, Evelyn? Deixa eu só fazer, porque esse é um assunto bem legal. Desculpa, eu tô... Não, tem esse lado, por exemplo, daquilo que a planta tem, né, que é da sua natureza, obviamente. E tem outro lado, que é da parte microbiológica. Sim. Que é tudo aquilo que está numa folha de um alface, que está na superfície de uma fruta, de um morango, por exemplo, né? Então, imagina tudo isso acontecendo, sendo produzido no ambiente natural, onde esses micro-organismos se desenvolvem. Então, fungos, leveduras, né, micro-organismos, bactérias que se desenvolvem nessa estrutura da folha, por exemplo, onde eles estão ali se convivendo, né, se alimentando daquilo que a planta exuda naturalmente, estão convivendo. Então, aquilo forma um ambiente, uma diversidade microbiológica que é extremamente necessária para nós. E nós estamos, até por todo o aspecto de como a agricultura vem se desenvolvendo, nós estamos ficando com nós estamos tendo, está existindo, né, e trabalhos mostrando isso, uma perda dessa biodiversidade. Essa biodiversidade não é só macrobiodiversidade, mas a microbiodiversidade também. Então, comer, por exemplo, uma verdura, né, um alface, uma folha, uma fruta, produzida nesses sistemas naturais, orgânicos, ela traz para nós, além desses elementos que nós já falamos, traz para a gente ainda essa diversidade microbiológica, são praticamente os nossos probióticos, e provavelmente os melhores probióticos que nós podemos ingerir, podemos adicionar nas nossas funções
não só digestivas, mas imunológicas, inclusive, estão vindo desses alimentos naturais. Agora, imagine esse mesmo produto, uma vez que ele foi submetido a uma gama de substâncias químicas, né, como, por exemplo, herbicidas, inseticidas, acaricidas, fungicidas, onde essa estrutura microbiológica, essa dinâmica, ou essas populações microbiológicas, né, que são essa diversidade, ficou comprometida de alguma forma. Então, apenas aqueles mais aptos a esse ambiente agressivo é que sobreviveram e, portanto, essas funções probióticas desses alimentos não estão mais presentes. Isso é algo também que a ciência já tem elementos para mostrar isso. Isso já não é mais algo que a gente só fala, mas é algo que a gente já pode comprovar também. Não, bacana demais. O pessoal, só falando que vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Eu estou recebendo alguns comentários aqui. Usem tanto os comentários aqui, a caixinha de comentários, como esse quadradinho aqui com ponto de interrogação para enviarem as perguntas. O papo está muito bom e tem muita coisa para a gente conversar ainda. Um comentário aqui da nutricionista Paula Carolina. Um abraço, Paulo. Inclusive a perda dos fitoquímicos, que são super importantes, né? Como você comentou, né? A gente não tá levando os fitoquímicos pro consumidor, né? Isso é uma característica super importante. Exatamente. O Luiz Querdes, conta pra gente, a gente vê vários tipos, né, de agricultura, tem agricultura regenerativa, agricultura natural, agricultura sustentável. Conta pra gente um pouco da diferença entre elas, se tem alguma particularidade específica. Olha, tem, bastante também, é muito, muito rico, né, esse ambiente, esses pensadores aí que estruturaram essas produções que lá atrás a gente chamava de alternativa e tal, depois foi ganhando estruturas, né, instituições que passaram a cuidar isso com mais cuidado, mas é muito interessante, sabe, Eveline, a partir de 1860, né, na década de 1860, nasceu ali, por exemplo, Albert Howard, que foi desses pensadores, desses pioneiros, né, que a gente considera como esses pioneiros. Então, 1860, Albert Howard, 1870, Rudolf Steiner, né, da agricultura biodinâmica, 1880, Mokichi Okada, da agricultura natural, depois teve Lady Balfour em 1890, depois Masanobu Fukuoka em 1900 e final de 1900, né, 1910. E aí, esses são talvez os principais, pelo menos aquilo que a gente considera como esses pioneiros. Eles criaram e começaram a escrever e a ter essa dimensão dessa relação maior da agricultura. Você vê, isso já vem desde lá, né? Isso não é novidade. Novo. Não é do ano passado, né? Da década passada. Exatamente. E já trabalhavam com essa perspectiva dessa visão da natureza, não é? Dessa relação da natureza. Então, é muito interessante ver esses escritos, toda essa filosofia que está por trás, que está embasando isso tudo. E aí foram dando algumas características, não é? Que cada um deles adotou, então, dentro de princípios que observou, dentro do próprio ambiente em que eles trabalharam, né? Albert Howard era um inglês que trabalhou na Índia, Steiner na Áustria, Europa, ali, né? Alemanha e tal, com essa visão. Mokichi Okada no Japão. Então, essa paisagem no qual eles desfrutaram para pensar sobre agricultura também, claro, influenciou, né? Os seus pensamentos e a maneira como eles viam a agricultura. Então, é basicamente isso. Eu diria que eles têm muito mais coisas em comum do que coisas para serem diferenciadas, sabe? Muitas vezes sempre a pergunta é o que é. Mas assim, eles têm muito mais, como a gente fala hoje, né? Uma agenda comum, uma agenda positiva entre essas diversas concepções, mas elas trabalham essencialmente na ideia de uma produção de alimentos saudável, de uma agricultura sustentável, uma agricultura que efetivamente, sabe, essa questão de sustentabilidade também não é tão simples assim. Não. Sustentável é aquilo que dura efetivamente, né? O francês usa até o termo durável do que o termo sustentável, mas é isso, é uma coisa que a ideia de sustentabilidade é aquela, algo que a gente está fazendo hoje, mas que vai poder ser feito também pelos nossos descendentes, né, para as próximas gerações. Então, eles deram essa dimensão. E no caso específico, o Mokichi Okada, ele falou muito da natureza, no sentido de que nós devemos aprender com a natureza. A natureza, de fato, é um grande livro,
e as funções que a natureza nos mostra, a maneira como ela, por exemplo, no ambiente de uma floresta natural, nativa, né, como que as plantas desfrutam de saúde. Então, várias vezes ele disse assim, o cheiro do mato, né, e é justamente esse cheiro são esses fitoquímicos, né, que foi citado aí, esse ambiente purificado, né, que nos traz tamanho nível de tranquilidade, de paz, é algo que faz parte de introduzir isso nos nossos sistemas alimentares, né, fazer com que essa ideia de um solo rico, fértil, que se renova a partir daquilo que cresce na sua superfície, né, tudo isso faz parte de todas essas concepções de agriculturas que caminham para essa sustentabilidade. Bacana demais. Uma dúvida que eu fiquei, não sei se a agricultura natural segue a mesma filosofia do orgânico, mas pode usar transgênico? Não pode. Não. A agricultura natural é que, assim, do ponto de vista depois de nomenclatura, à medida em que as instituições foram trabalhando, a ideia de uma agricultura orgânica, por exemplo, na França eles vão chamar de biológica, em partes da Itália também biológica, e na Inglaterra orgânico, Estados Unidos orgânico, aqui no Brasil também foi adotado o termo orgânico. Então, dentro desse termo orgânico, ele acabou virando uma espécie de um guarda-chuva, sabe? Entendi. Onde essas correntes, digamos, de agricultura foram posicionadas. E como tal, todos os princípios que estão na legislação de produção orgânica, né, a Lei 10.831 de 2003, ela foi assinada, promulgada em 2003, essas agriculturas diferenciadas, elas estão dentro desse guarda-chuva e, portanto, seguindo as regras. Então, a agricultura orgânica, no caso do Brasil, ela tomou essa concepção institucional, no qual existe uma legislação, uma lei, um decreto e uma série de instruções normativas, né, por parte do Ministério da Agricultura e eventualmente, alguns outros órgãos também assinaram instituições conjuntas para constituir todo esse arcabouço jurídico, né, o arcabouço legal, no qual a agricultura orgânica, no caso, se insere no Brasil. Bacana demais. Tem uma pergunta aqui da Soraya. Qual a sua opinião sobre inoculantes na produção, uma vez que há vários benefícios, mas também há um aumento da população de um único micro-organismo, aquele que está sendo inoculado? É uma pergunta bem legal. E eu diria que vai haver aí bastante disputa nesse contexto. Mas para nós, essencialmente, da agricultura natural, e eu diria que várias correntes da agricultura orgânica também, vão entender que, de fato, esse uso monocultural, digamos, né? Essa ideia de que... Então, é uma questão de limite, sabe? Desculpa, como é que chama a pessoa Soraya. Que perguntou? Soraya, é uma questão de limites. Eu acho que uma das coisas importantes e que nós, da agricultura orgânica, da agricultura natural, temos é a ideia do limite, né? Ou seja, entender os limites dos sistemas. Porque, assim, produzir bastante, a gente já... Isso aí o mundo fez muito e vem fazendo nos últimos 70 anos, assim, e ganhando escala e produtividade, né? Mas, assim, agora, eu acho que agora, até mesmo com todos esses eventos, né, pandemias e tal, a gente começa a mudar um pouco essa chave, começa a pensar um pouco em outras dimensões, né? Então, como estruturar melhor essa equação da produção, né? Então, não é só produzir mais por metro quadrado de terra ou por metro quadrado de local, de ambiente, sim, mas é produzir com as outras questões. Então, essas outras questões são ambientais, são sociais, são culturais, né? São ligadas à saúde humana. Então, essa equação ela fica mais complexa. Então, eu diria para a Soraya que é isso, sabe, Soraya? Nós também não vemos isso, ou esse uso excessivo, pensar assim, olha, inoculante, vou botar lá para aumentar a captura, né, de nitrogênio por parte desses micro-organismos e tal. Isso também é necessário usar com muita responsabilidade, né? Então, com muita consciência de quais são esses limites para que a gente também não faça com que esses biológicos possam também se transformar em produtos ou em situações também indesejáveis. E nós sabemos que isso pode acontecer se o uso também não for responsável, não for adequado, não for regulado, não é? Então, isso, de fato, nós não vemos também com, assim, vamos usar como se fosse, nós precisamos ter um ambiente
de conhecimento, de inovação, de trabalhos, de pesquisa, de desenvolvimento para entender como é que isso tudo se insere, não é, nas nossas produções. Tem que ter o equilíbrio, né? A Soraya agradeceu aqui, ó, maravilha, show, de novo. Luiz Carlos, e aí, então assim, das coisas que eu venho entendendo mais aqui da nossa live, e das coisas que eu conheço um pouco sobre produção de agricultura natural e orgânica, vocês não usam defensivos, os fertilizantes são todos orgânicos, então tem uma gama, né, de bioinsumos, né, que agora tem até um plano nacional, depois a gente conversa um pouquinho dele, que vocês usam na agricultura natural. Conta um pouquinho mais sobre quais os bioinsumos a Corim utiliza, ou quais são os mais utilizados, que vocês preconizam aí hoje, tipo né, Evelino, tem uma gama já considerável desses chamados bioinsumos. Muitos deles estão nessa característica que a Soraya falou, né, desses inoculantes, e tudo isso vem se desenvolvendo. Nós temos também, obviamente, um trabalho, praticamente nós somos pioneiros, sabe, na introdução da ideia de, no passado, como eu disse, não eram chamados de bioinsumos, mas um produto importantíssimo que aconteceu, uma difusão muito grande, foi o chamado bokashi. O bokashi ele é resultado de um conhecimento milenar do Oriente, do Japão, né, onde os produtores lá já utilizavam na produção do arroz. Essa ideia de fermentar a matéria orgânica, ou de fermentar cereais, é muito antiga, né? Na verdade, a origem, muito do que a gente tem, a cerveja, o vinho, né? Tudo isso vem desse conhecimento ancestral aí, desses micro-organismos, né? Onde foram utilizados o iogurte, o queijo, tudo isso vem dessa dimensão. E o bokashi é justamente isso. Então, foi a Fundação Mukichi Okada, na década de 1980, que trouxe esse conhecimento, e através da Fundação Mukichi Okada, através dos materiais e tal que ela tinha, ela promoveu uma grande difusão disso, porque o trabalho do Centro de Pesquisa era justamente esse, era fomentar modelos diferenciados de agricultura, sustentável de agricultura, e o bokashi foi esse primeiro produto que nós trouxemos e que desenvolvemos, e que depois ele se transformou numa linha de produtos da Corim. Então, na Corim nós temos essa linha de produtos que é o próprio bokashi, uma série de produtos que derivaram dessa ideia, desse conceito do bokashi. Então, hoje é o Fert Premium, é o Envy Pro, e tem toda uma linha de produtos que estão sendo lançados agora também, inclusive não só para a produção agrícola, mas também para a produção animal, mas sempre com essa concepção de trazer diversidade, equilíbrio e foco nas características e nas funcionalidades do solo. Essa é uma coisa que eu diria que até nos diferencia. Então, nós não estamos fazendo produtos no sentido de que um produto vai matar uma praga, ou vai matar, ou vai acabar com uma doença de uma planta ou de um animal. É sempre uma concepção mais abrangente de entender que os processos de desafio sanitário que plantas e animais enfrentam é um resultado de uma gama complexa de situações. Não é uma doença que se instala, ou uma praga que se instala subitamente, mas é o equilíbrio. Então, nós entendemos que uma planta, por exemplo, nutrida corretamente, não é super nutrida, não é bem nutrida, mas é nutrida com equilíbrio, ela desfruta de elementos que as fazem mais resilientes, né? Seu desenvolvimento radicular, sua estrutura capaz de superar desafios, como, por exemplo, secas, como, por exemplo, excesso de chuvas, né? Situações em que ela se torna mais resiliente, e é nesse sentido que nós trabalhamos, sabe? No sentido de promover melhor, conhecer melhor essas condições e esses limites, para promover uma melhor condição daquele sistema produtivo, de tal forma que plantas e animais se estruturem e consigam expressar o potencial que possuem e que finalizem e que cumpram a sua missão, né, no sentido de nos alimentar, né, ou de trazer aquilo para o qual estão sendo produzidas, as fibras, a energia, enfim, aquilo para o qual estão sendo destinadas, né, o propósito de todas elas. Bacana demais, né? Todo esse equilíbrio, né, que traz a sustentabilidade, né, a longo prazo. Exatamente. Não pode pensar só no agora. Estava lendo algumas coisas, me preparando um pouco para a live, porque eu não sei se você sabe, mas sou zootecnista, então eu não sou agricultor. O Altair me falou.
da agricultura, né? Já trabalhei com óleos essenciais na nutrição animal, né? Trabalhava numa empresa de nutrição animal até pouco tempo atrás, já trabalhei com óleos essenciais, por isso que comentei, conheço um pouco. E eu estava me preparando e entendi que no começo do final da Primeira Guerra, né, que a gente tinha um déficit de alimentação no mundo, né, a gente precisava produzir de alimentos no mundo, precisava produzir, e aí várias técnicas, né, para aumentar essa produtividade foram adotadas de uma forma muito rápida, como o uso de defensivos, algumas práticas. E aí a gente foi acelerando isso cada vez mais, né? Então, como você disse, talvez seja na hora de parar um pouco, né? E pensar, até quando nós vamos poder continuar assim, né? Até quando a gente vai poder continuar nesse ciclo de acelerar. Nós vamos exaurir os recursos, o que nós vamos fazer, né? Qual que é o próximo passo depois disso, né? Exatamente, é isso mesmo, né? Foram sendo feitos num dado momento, talvez até com uma finalidade, um propósito de aumentar a produção. Precisava, mas depois né? disso entrou no ciclo e foi sendo feito, né? Os impactos disso já são conhecidos há um bom tempo, mas efetivamente, e agora, né? Agora, eu diria nos últimos 10 anos, mais especificamente até nos últimos 7 anos, é que a gente vê um crescimento expressivo das ideias relacionadas à agricultura orgânica, com países, enfim, entendendo que isso não é simplesmente um nicho de mercado, mas tem também uma dimensão estratégica, né, ligada à preservação dos seus ambientes, da sua capacidade produtiva, da fertilidade do seu solo, da redução de uma grande quantidade de solos que vão se degradando ano a ano, são milhares de hectares de solo que se degradam por processos de agricultura, né? Por frentes por novas fronteiras aí do agronegócio que vão se expandindo e que vão tirando e que vão criando ambientes bastante inseguros, eu diria, e a própria pandemia é um resultado disso, né? Os trabalhos e aí as afirmações de muitos cientistas nesse contexto, porque o problema das zoonoses, né, Lenine, você é uma zootecnista também, o problema das zoonoses veio se acentuando nos últimos 30 anos de uma forma aceleradíssima, né? Então, muitas zoonoses foram surgindo, afetando seres humanos. Então, antes mesmo dessa pandemia, que também é uma zoonose, ela já vieram casos que foram mais controlados ou que ficaram localizados, mas com vírus de altíssima virulência, com capacidade de letalidade gigantesca, né? Maior, inclusive, do que acontece hoje. Então, é isso. Quer dizer, eu quero dizer apenas que esses sinais já estão sendo dados há um bom tempo, né? Sim. Então, esse é justamente o momento de fazer uma reflexão e adotar mecanismos e sistemas diferenciados. Sim, eu tenho um vídeo aqui no Prioriagro que eu comento sobre se o consumo de carne ele é responsável pela pandemia. No meu posicionamento, eu não acho que o consumo de carne em si seja responsável pela pandemia, mas o jeito como os animais têm sido criados em alguns locais, como esses animais têm sido armazenados espécies próximas umas às outras, isso sim gera o risco, né? E não assim, por exemplo, aqui no Brasil, você nunca viu surgir uma pandemia, né? Então, assim, eu fico pensando, nós temos umas boas fiscalizações em frigoríficos, temos muita sustentabilidade para melhorar na pecuária também, mas, assim, tem alguns atos, alguns métodos de criação e de manipulação dos animais pioram muito, né? Enfim... E isso acarreta, sim, zoonoses, a gente tem que se preocupar com isso. Sim. Eu não acho que parar de fragilizam, né? Exato, fragiliza o sistema como um todo, né? Fragilizam isso também, algo assim, conhecido, né? Não é uma... Não é novidade. Nós não estamos aqui falando de conjecturando ou falando da minha ideia, mas isso já é conhecido, quer dizer, sistemas produtivos que... por isso que eu falei muito, a gente fala muito nessa questão dos limites, né? Qual é o limite, sabe, desses animais, por exemplo, né, sobre sistemas produtivos? Quer dizer, vai botando lá, vai produzindo, então uma galinha, por exemplo, então é ovo, sabemos da necessidade de produzir, mas temos efetivamente que entender que as coisas têm seus limites e que a natureza ela é superior nisso tudo. Ela desenvolveu isso tudo ao longo de bilhões de anos. Então, não é simplesmente alterando isso subitamente, né, que a gente vai alcançar bons resultados. Então,
alcançam-se bons resultados na questão da produção, sim, mas aí envolve até, sabe, um assunto que estão sempre falando, né, que é a questão, mas esse produto orgânico é mais caro, por exemplo. Isso, hoje eu pergunto efetivamente. Seria, com certeza, eu já estou antecipando, porque isso vem mesmo, né? Uhum. Mas é isso, sabe? Já tem hoje trabalhos, né, economistas, pessoal dessas áreas também estudando, mostrando qual é o impacto econômico da perda da biodiversidade, né? Hoje já se estima que hoje nós temos algo em torno de 200 a 400 bilhões de dólares por ano que são perdidos pela perda da biodiversidade. Uma das coisas que mais caracteriza e que facilita esse entendimento é o problema ligado aos polinizadores, não só as abelhas produtoras de mel, mas os polinizadores em geral, que são afetados diretamente pelo uso massivo e difuso de inseticidas, de agrotóxicos, né? Então há uma perda, claro, dramática da população desses insetos, e isso afeta a produtividade, isso afeta uma série de funções ligadas e que trariam benefícios. Então, efetivamente, quando a gente pensa em tudo isso, e, por exemplo, um caso de uma pandemia começa, qual é o custo disso, né? Qual é o custo de todas essas doenças que vêm se disseminando? Quanto isso custa? Se nós colocarmos isso efetivamente na planilha de custos de um produto convencional, digamos assim, será que o produto orgânico é mais caro mesmo? Será que o produto natural é mais caro mesmo, né? Então, isso eu sei que agora o pessoal ainda vai falar, mas você está falando, mas vai lá na gôndola do supermercado e vai estar mais caro, né? Mas isso aí vai levar um tempinho ainda, alguns anos, sabe, Evelyn, no sentido de que esse conhecimento vai ficar um pouquinho mais tranquilo para a sociedade em geral entender que são chamados, o conceito econômico disso são as chamadas externalidades, né? Sim. Então, você produz, mas ela traz externalidades negativas. Essas externalidades negativas custam para a sociedade, na forma da saúde, na forma do meio ambiente, né, sobretudo isso, e isso tem custo também. Então, vamos entender de fato, vamos chegar uma hora em que a gente vai entender se de fato esse alimento orgânico ele está custando mais caro mesmo, sabe? Ô Luiz Carlos, você comentou aí sobre o impacto nos polinizadores. Recentemente, queria avisar o pessoal aí, você também, depois eu peço para o Walter te mandar o link, fizemos uma live super sensata aqui com o Cristiano Menezes da Embrapa Meio Ambiente, falando sobre a relação entre o agronegócio e as abelhas, né? O Cristiano é um biólogo, pesquisador da Embrapa, live muito bacana. Eu falo que aqui no Prioriagro a gente está aqui para falar verdades, né? Então, quem não viu a live, está lá no YouTube do Prioriagro, dá uma olhada e proporcionar um agro sempre mais sustentável. Você falou que as pessoas ainda não estão enxergando o valor, né, agregado, vamos falar o valor agregado ao orgânico que está referente à sustentabilidade. Eu tenho estudado muito as gerações, né? Eu como comunicadora, né, tenho que adequar a minha linguagem às gerações que eu quero atingir. Então, eu estudo gerações, né? E a minha geração, que é dos millennials, a geração Z, que é depois da minha, e a alfa, que está chegando, elas já estão nascendo com isso, né? Com essa pegada de entender melhor como isso foi produzido, qual a sustentabilidade, qual o aspecto sustentável daquele alimento. E eles não estão só querendo, eles estão virando ativistas por isso, né? As novas gerações. Então, assim, a tendência é que isso se estabeleça e que fique no mercado, né? E quem estiver do lado da produção e não se adequar, quando essas gerações dominarem, hoje a minha geração é a mais economicamente ativa do mercado, mas quando vier as próximas, que elas entrarem no mercado de trabalho, que elas tiverem um poder aquisitivo, isso, na minha opinião, vai dar um boom, né? A sustentabilidade, quem não for sustentável e não conseguir mostrar isso, não vai conseguir, permanecer no mercado. Porque, sabe, Evelina, essencialmente é a natureza, sabe? Não é uma criação humana, digamos, é a natureza. De fato, é tudo aquilo que a natureza desenvolveu, né, em ação. Então, contra isso, eu acho que não dá muito para a gente ficar se opondo e dizer que fatores econômicos e tal são mais importantes ou são levados, tem que entrar em... Então, por exemplo, também uma pergunta comum, né? Falar, vocês falam da agricultura orgânica, tal, muito bonito, mas vai produzir alimento para o mundo todo, né? Era a próxima, você tá adivinhando, ó, todas as perguntas. É que devem ser as mais clássicas, né? Essas são as clássicas. E aí eu diria,
que sim, sabe? Nós vamos alimentar a produção orgânica, essas produções, né, todas elas são capazes de produzir alimentos para nutrir a humanidade toda de maneira absolutamente... E como eu agora não estou falando só, novamente, de ideias, mas de trabalhos científicos também, sim, já mostrando isso, né? Então, trabalhos científicos publicados em revistas de alto impacto, como a Nature, por exemplo, já trabalhos mostrando que, sim, existem cenários construídos no qual nós podemos pensar e entender claramente que a agricultura orgânica pode efetivamente suprir as demandas mundiais por alimentos. E eu vejo isso como inevitável, porque veja só, um consumidor qualquer que seja, será que ele, pensando assim, eu quero um alimento, mas será que eu penso assim, ele tem lá uma, sei lá, possibilidade de ter um resíduo, ou foi produzido em condições que impactou a água, né, os mananciais, o solo, o ar, né? Quer dizer, imagine o que está acontecendo, por exemplo, esse uso excessivo de fertilizantes de base nitrogenada, por exemplo, geram o óxido nitroso. Sim. Né? E o óxido nitroso afeta a camada de ozônio, ele é 300 vezes mais potente para impactar a camada de ozônio, para afetar a camada de ozônio, do que a molécula de carbono. Então, quer dizer, uma molécula de 300 moléculas de carbono equivalem a uma molécula de óxido nitroso, em termos de impacto à camada de ozônio. De aquecimento. E a gente sabe que quando você coloca o fertilizante químico de base nitrogenada, grande parte dele, a maior parte, se volatiliza e forma óxido nitroso e impacta. Então, a questão do óxido nitroso, ela começou a entrar nas discussões a partir das COP de 3, 4 anos atrás, sabe? Sim. Então, esse conhecimento já existe, mas é aquele problema. Existe todo um ambiente institucional que não é tão simples para que as coisas vão avançando, mas isso também já é uma discussão que vem ganhando corpo, que vem ganhando robustez, né, nos fóruns mundiais, onde nós temos que fazer controle sobre o uso de nitrogênio, por exemplo. Então, sim, na medida em que e a produção mais da controle vem do petróleo também, né, que é o vem combustível do petróleo, fóssil, então exatamente, isso também contribui para a emissão de gases de efeito estufa. Exatamente. Então, na medida em que esses produtos, né, esses fertilizantes químicos, por exemplo, começarem a ser talvez até mais taxados, falando, bom, mas existe um impacto ambiental, então eu preciso talvez taxá-lo para que uma parte seja recuperada, né, ou seja utilizada, sim, em benefício aquele conceito de quem polui paga, né? Então, seguramente, isso vai abrir mais caminhos, muito mais caminhos, para que agriculturas do tipo da produção orgânica, da agricultura natural, se estabeleçam. E a produção de bioinsumos, porque o bioinsumo nesse contexto, Evelina, não é no sentido de tirar um químico e botar um biológico, não é essa a ideia, né? A ideia é da potencialização que nós podemos trazer. Então, nós sabemos que, por exemplo, utilizando uma gama e um conjunto de micro-organismos adequados, nós temos capacidade de mobilizar nutrientes do solo. Sim. Né? Então, aquele banco de nutrientes que está lá depositado no solo, esses micro-organismos, em parceria com as raízes das plantas, em sincronia, né? em sinergia, são capazes de mobilizar esse banco de nutrientes e oferecer esses nutrientes para a planta. Ou seja, era uma coisa que estava lá parada, estocada, né? No qual a utilização de, por exemplo, esses micro-organismos faz com que isso seja mobilizado adequadamente, sim, nutrindo adequadamente as plantas e, portanto, criando um ambiente sustentável e de ciclagem de nutrientes mais adequado. Então, tudo isso cria um ambiente, cria uma situação favorável no qual temos absoluta convicção de que esse é não só o futuro, mas já é o presente da agricultura do Brasil e do mundo. Aí, puxando um pouco a sardinha para a pecuária, fiz o meu mestrado com consórcio de gramíneas e leguminosas em pastagens, né? E alguns resultados do grupo de pesquisa que eu trabalhei mostram, né, que o uso de leguminosas pode substituir, sim, parcialmente, né? Você não vai ter as mesmas produtividades que você tinha do que com o pasto adubado, mas no balanço de emissão de gases de efeito estufa, exatamente, ele se mostra bastante eficiente também, exatamente, quanto um pasto adubado, né? Não tanto quanto, mas parecido, próximo, entendeu? Exatamente. É aquele saltinho para trás, talvez, né? A gente ainda tá... E aquilo também, né, Belém? Por exemplo, na medida em que essas questões ambientais também que já estão, claro, já estão prementes, né? Estão mais do que já estão atrasadas, que sejam melhor
melhores dimensionadas dentro dos sistemas produtivos, falar assim, bom, se eu emito menos, né, um gás de efeito estufa, então eu estou criando um benefício para a sociedade. Sim. Não é? Então, se eu emito menos, eu poderia ter um benefício a partir dessa menor emissão. Ou seja, em vez de eu ser taxado pela... Então, eu tenho certeza absoluta que à medida em que também o carbono começar a ser taxado, ou seja, o maior emissor também pague por isso, essa situação de agricultura vai facilmente avançar em escalas significativas a ponto de produzir aquilo que é necessário para sustentar o mundo. Não, bacana. O Altair pedindo para a gente falar sobre produção animal, sobre a área de animais. Não sei, Luiz Carlos, você também está dentro dessa área de produção animal da Corins, que eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o uso de bioinsumos, redução do uso de antibióticos, que é uma outra polêmica. Exato, e eu sei que vocês não usam na Corins. Nós somos a primeira empresa, né, no Brasil, no Brasil e no mundo, né? Eu também tive a oportunidade de, durante esses estudos, viajar e conhecer. E eu diria que nós fomos a primeira empresa, numa escala industrial, numa escala maior, a produzir sem a utilização de antibióticos, promotores de crescimento, anticonfidianos, quimioterápicos, antimicrobianos, em geral, ionóporos. Então, tem uma gama aí grande, né, de moléculas que são utilizadas. Sim. E nós fomos a primeira empresa a estruturar isso. Desde isso já se passam aí quase 30 anos, porque tem 26 anos de Corin. Mas antes disso, os trabalhos já tinham começado no âmbito da fundação, do centro de pesquisa. Então, já são aí praticamente 30 anos nesse trabalho. Obviamente, fomos aprendendo, né, melhorando cada vez mais. Num dado momento, a coisa aí de 15 anos atrás, a ciência começou a contribuir bastante com isso, porque começaram a surgir iniciativas nesse sentido, começou a se perceber claramente. Mas só para você ter uma ideia, por exemplo, a Suécia, os países escandinavos, ali, Suécia e Dinamarca, foram os primeiros países a criar mecanismos, a criar protocolos ou a criar legislações para reduzir o uso, né, de antibióticos ou para controlar o uso de antibióticos, mas nunca num sentido absoluto, né? Isso já começou a acontecer em 1997, 98, e nós já tínhamos a nossa produção estabelecida já a partir de 1993, 92, 93 já, e 94 como Corin, já sem a utilização desses antibióticos. Então, tudo isso, Evelina, foi feito com base nesse entendimento de hoje que nós podemos dizer bioinsumos, né? Sim. Que são esses produtos que nós viemos utilizando como forma não de diminuir a diversidade das granjas, no caso da produção de frangos, mas aumentar a biodiversidade. Né? Então, em vez de nós sanitizarmos as granjas, em vez da gente utilizar substâncias para matar as bactérias, nós utilizamos substâncias para aumentar a diversidade. E o controle sanitário de doenças potencialmente patogênicas se faz pelo equilíbrio de micro-organismos e não pela capacidade, pela condição de priorizar um tipo ou tentar matar todos eles, sabe? Sim. Então essa visão também, essa visão sanitária que existe atualmente, ela é uma visão equivocada. Tenho absoluta certeza que mais à frente a ciência também vai entender isso melhor, mas ela é equivocada, ela parte desses princípios da natureza, ou seja, querer pegar um aviário, por exemplo. Eu estou falando mais de aviário, que é a ideia do frango, aí, das poedeiras, mas isso é para qualquer produção animal, onde você vai lá e fica limpando, esterilizando, tentando, isso não é correto, isso abre portas para que doenças, para que patógenos ou micro-organismos oportunistas se desenvolvam nesses ambientes que favorecem eles em detrimento da diversidade e, portanto, essa gama, essa quantidade exacerbada de alguns tipos, clostrídeos, por exemplo, salmonelas, coliformes, E. coli, ela se prolifera porque eles são mais aptos a conviver nesses ambientes mais agressivos e aí elas acabam sendo as geradoras, né, a etiologia das doenças, né? Então é um processo absolutamente incorreto, vicioso, né? Um ciclo vicioso que vai só alimentando cada vez mais. O produtor precisa de mais insumos, cada vez ele precisa de mais, cada vez ele precisa de mais. Hoje o protocolo de biosseguridade, né, de uma granja, exatamente, você tem que tirar cama, lavar, desinfetar por vazio sanitário de 21 dias. Isso é um protocolo, né? Eu não sei se está nas instruções normativas, mas, enfim,
A maior parte de quando você vai implementar um protocolo de biosseguridade é isso que você fala para o granjeiro e ele acha terrível aquilo, né? Porque aumenta o serviço dele, enfim. E é isso que a gente preconiza. Então, é tudo ao contrário. Gerar um equilíbrio no ambiente é muito melhor do que esterilizar. Ao contrário, olha que legal. Exatamente. E essa é a razão. E nós temos, assim, como eu disse, já uma empresa há 26 anos nesse ambiente, né? Falando aí em vários fóruns. E essa é a base, sabe, Evelina? Por exemplo, uma outra coisa muito interessante, né? E aí os nossos espectadores aí os nossos ouvintes vão entender. Por exemplo, no caso de granjas, novamente em granjas, tem sempre um besourinho, né? Que é uma praga ali, né? Que ele se prolifera de uma forma que está ali no ambiente cheio de estrume, né? Cheio de cerco. Então esse besourinho ele ataca, né? E ele cresce de maneira, ele se reproduz, né? A ponto de infestar mesmo a granja. Superpopulação, sim. População, e aí o pintinho, né, que está lá na granja, se habitua a comê-lo, e ele é um vetor de doenças, né? Então ele traz no seu trato digestivo alguns vírus e algumas bactérias que depois são causadores de doenças. E aí como é que o sistema normalmente utiliza? Quer dizer, usa inseticida, né? Então vai lá e aplica inseticidas na granja para matar o cascudinho, né? Esse besourinho é chamado de cascudinho, né? E nós não usamos inseticidas. Nós já há muitos e muitos anos não usamos inseticidas. Nós usamos mecanismos de fermentação a partir desse uso desses nossos bioinsumos, melhoram a capacidade fermentativa daquela cama, daquele esterco que está lá. Esse processo fermenta, a temperatura sobe, criam-se substâncias que são ácidos orgânicos, que diminuem a vitalidade desses, né? E principalmente a criação de alguns fungos que são parasitas dessas larvas, desses cascudinhos. Entendeu? Então esses fungos matam, né? Parasitam as larvas do besourinho, e portanto há um controle sem utilizar. Então já são anos e anos que nós não utilizamos inseticidas. Então vejam o benefício disso, quer dizer, não usamos inseticidas. Então o produtor e a sua família não entram em contato com inseticida. Não existe inseticida nas nossas granjas, entende? Então não há risco de uma criança se contaminar e de mesmo um produtor se contaminar. Esse inseticida que vai lá na cama do frango depois sai e vai ser utilizado na agricultura, né? Porque ele está junto ali, foi misturado. E depois isso chove e aí ele lixivia e vai afetar os mananciais, e vai cair numa represa, e olha num rio. O impacto todo da bola de neve, né? A bola de neve. A mesma coisa os antibióticos, né, Evelina? Por exemplo, hoje tem trabalhos mostrando níveis de antibióticos em rios. Nos rios, né? Quer dizer, detecta-se moléculas de vários tipos de antibióticos nos rios. Então isso vem da onde? Isso vem da produção, essencialmente da produção animal. Sabe? Porque, imagine, só para o pessoal ter uma escala, ter uma noção do volume disso. Tá? Então, por exemplo, cada franguinho criado numa granja deixa para trás mais ou menos 2 quilos de cama, né? A cama lá, para o pessoal saber, é a maravilha que está lá, né? O que seja que serviu de suporte, né, para o animal ali. O Brasil, a gente abate por dia mais ou menos uns 30 milhões de aves por dia, né? Então, cada ave abatida deixou, se não deixou 2 quilos, vamos falar que a cama foi reutilizada, então deixou 1 quilo. Então, vai fazendo uma conta, 30 milhões, então são 30 milhões de quilos por dia de cama de frango que sai de uma granja, que sai das granjas do Brasil inteiro, isso só o Brasil. 30 milhões de quilos, ou seja, 30 mil toneladas. Cheio de antibiótico, porque o antibiótico estava na ração, e o antibiótico caiu na cama, né? Cheio de inseticida, que foi controlado o cascudinho. E por aí vai. Então imagina o quanto isso impacta o meio ambiente. E essa situação de impactar o meio ambiente, como eu disse, também não é uma criação nossa, né? Não estamos falando conjecturando, mas já tem trabalhos da ONU, da OMS e da FAO, mostrando todo esse ciclo de contaminações, né, através dessas moléculas de antibióticos e de substâncias químicas que vão cair finalmente nos rios, nos mananciais, e que vão afetar a gente de um jeito ou de outro. Então, por isso que é, né, premente a necessidade da gente modificar essa situação toda.
Luiz Carlos, nós estamos chegando ao fim, temos mais 3 minutinhos. Vou deixar você... foi maravilhoso, muito obrigada. A gente compactua muito do mesmo pensamento, concordo com tudo que você falou. Estou aqui para o que vocês precisarem, que a Corim precisar de mim, pode contar comigo. Vou deixar os minutos finais para você se despedir e a gente agradece o pessoal. Obrigado, Evelina. Foi uma grande oportunidade conversar com você, né? E principalmente houve todo esse trabalho do Programa Nacional de Bioinsumos e que foi uma demanda do setor de produção orgânica do país, sabe? Quer dizer, quem efetivamente pediu, criou e tentou e deu as diretrizes primárias desse processo todo foi o setor de produção orgânica. Então ele foi criado, é uma situação bastante interessante, porque é necessário, claro, criar um ambiente de inovação, né, um ecossistema de inovação, para que esses conhecimentos sejam bem utilizados e utilizados com responsabilidade. Então, essa é uma situação que eu gostaria de deixar esse recado. Claro. E dizer que, acima de tudo, nós somos assim, estamos, claro, contribuindo nisso tudo. Claro, tem todo um cenário da sociedade, tudo aquilo que foi estabelecido ao longo de muito tempo. Né? Não há uma visão que está tudo errado, de radicalismo nisso tudo. Mas há necessidade, efetivamente, da gente adotar mecanismos outros que não esses que estão aí vigentes, né? Mas parece que, eu acredito que a sociedade, como você falou, os jovens aprenderam isso rapidamente, né? E estão propagando isso, então eu acho que esse é um caminho que as empresas, em geral, não vão conseguir evitar, mas pelo contrário, elas também todas elas estão se lançando nisso e entendendo o grande potencial que tudo isso tem para nossas gerações e para gerações futuras. Sim, sim. Maravilha. Muito obrigada, Luiz Carlos, pela sua presença, pela Corim também, que você representando a empresa. Já estou me convidando para visitar o centro de pesquisa quando tudo isso passar. Já está convidada, Evelina. Já estou me convidando. Nós estabelecemos uma quantidade grande lá de mecanismos e tal, de regulamentos e tal. Mas algumas visitas a gente já tem começado a realizar e, por favor, sinta-se convidado, vai ser um grande prazer recebê-la lá. Obrigada, Luiz Carlos. Obrigada a todo mundo que participou. Pessoal, a live vai estar disponível lá no YouTube na semana que vem. Obrigada, gente, que já tá. O Instagram vai cortar a gente aqui. Tchau, Luiz Carlos. Obrigada. Obrigado, um abração. Até mais. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.